Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar com todos nós. Neste vídeo vamos conhecer mais um relato deste livro, Saúde Mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, escrito pelo médico psiquiatra Dr. Jaider Rodrigues de Paula. O relato que vamos conhecer é o número 28, intitulado Tatuagem em Pacientes Mentais. Em minha longa passagem pelo Hospital Espírita André Luiz, presenciei muitas ocorrências que me chamaram a atenção. Uma delas era a concomitância de feitura de tatuagens de figuras macabras e o aparecimento de distúrbios psíquicos. Pode ser mera coincidência, mas algumas situações me chamaram a atenção. Uma delas foi o fato de um paciente de 30 anos sem antecedentes psíquicos ter sido hospitalizado involuntariamente por estar apresentando distúrbios do comportamento, colocando em risco a família e a comunidade onde vivia. Era um rapaz de vida normal, casado, não tinha filho, de elevada estatura e que trabalhava com serviços gerais. Não tinha muita instrução, só o fundamental, e não usava droga. Contava o pai que o paciente, após fazer uma tatuagem no deltoide direito, entre parênteses, músculo do braço, passou a ficar estranho. O desenho era de uma figura macabra, com um capuz negro, rosto sombrio, com olhos fundos nas órbitas, denotando uma frieza de fazer medo. Era de bom tamanho, de maneira a sobressair-se. O rapaz passou então a provocar brigas pelas ruas, a ficar agressivo em casa, ameaçando a família. Só tinha algum respeito pela esposa, que não parecia temê-lo, sendo a única que ele ouvia quando estava agitado. Curiosamente, ela tinha menos de 1,60 m e ele mais de 2 metros de altura. O rapaz passou a provocar briga com a vizinhança e a cometer algumas agressões, o que causou uma reação da população local, que, reunida, começou a dar nele verdadeiras surras, deixando-o ferido e causando grande constrangimento familiar. Certa feita, ele resolveu sair nu pela rua, quando foi detido pela polícia, que teve grandes dificuldades em contê-lo e foi levado para internação no hospital. Internado, passou a dar grande trabalho aos funcionários, fazendo ameaças e abusando do seu porte físico. Não tinha respeito pela equipe de tratamento, lançando desafios e ameaças de agressões. Havia no hospital uma ala destinada ao tratamento de policiais militares. O paciente foi até lá provocar desavenças e agrediu um policial sem motivos aparentes, o que causou uma revolta e a represália dos policiais, que o espancaram violentamente, deixando-o em situação lastimável. O corpo de enfermeiros não conseguiu impedir tal ação devido à proporção que ela teve. O paciente ficou vários dias em tratamento isolado, recebendo cuidados especiais. Ao conversar com ele, o encontrei amedrontado, acuado dentro do quarto com medo de uma nova represália dos policiais. Fiz uma reunião com os militares e os informei sobre os problemas do paciente, solicitando a compreensão deles, que
concordaram, desde que o rapaz não pisasse naquela ala destinada a eles. Amedrontado e com o desejo de sair do hospital, aqueceu em fazer o tratamento sem problemas maiores. Assim foi feito. Não causou maiores problemas e aceitou fazer o tratamento espiritual e usar a medicação corretamente. O paciente me confirmou que realmente a sua vida tinha mudado depois que ele fez aquela tatuagem. Não sabia informar de onde tirar aquela ideia de desenhar aquela figura em seu corpo. Relatei para ele as possibilidades de aquela imagem estar ancorando energias maléficas para ele e causando transtornos em sua vida, pois até então era uma pessoa sem maiores problemas. Conversei com os pais e informei do que ocorrera com o paciente, sobre a sua confirmação da concomitância da tatuagem com o aparecimento dos sintomas psiquiátricos. O pai disse que ia ver o que fazer para retirar aquela figura do corpo do filho. Dei alta a ele e o encaminhei para o serviço público de atendimento psiquiátrico local. Tempos depois, ele foi internado novamente pelos mesmos motivos, porém já amenizados, devido à aceitação do tratamento no posto de saúde. Não deu muita atenção aos aspectos espirituais do problema e, na impossibilidade de retirar a tatuagem, tingiu-a toda de azul, ficando com uma bola azul no músculo do seu braço. Estava menos agressivo, mas ainda apresentava variação no comportamento. Os pais pareciam muito desgastados, apenas a esposa ainda mantinha-se disposta a enfrentar a situação. Ela era evangélica e a orientei a não deixar de levá-lo com assiduidade aos cultos de sua igreja. Até o meu afastamento das atividades médicas do hospital, ele não foi mais hospitalizado. Interessante o ocorrido com esse paciente, a colocação de uma tatuagem e o aparecimento de distúrbios do comportamento. Temos visto vários jovens em hospitais psiquiátricos com o corpo tatuado. Uns dão preferência para figuras medonhas, aterrorizantes. Comprazem-se com isso. Tenho a impressão de que isso é uma marca, um sinal de possível envolvimento com facções criminosas no mundo espiritual. Eles apresentam quase sempre transtornos do comportamento, voltando-se para o niilismo, para a desorganização, para o uso e o tráfico de drogas e para a criminalidade. Atuam também na arte divina, a música, criando sons destoantes, estranhos, com letras que concitam a mocidade ao desregramento moral. Muito contribuiriam os pais se desde cedo levassem seus filhos para as aulas de moral cristã. Isso atuaria como antídoto a essas tendências comprometidas com a retaguarda evolutiva. Não digo com isso que os que receberam aulas desse nível não venham a se envolver em tais situações. Porém, guardo a certeza de que receberam as condições de se defenderem das influenciações nocivas. Esse relato, portanto, nos apresenta a possibilidade de refletirmos a respeito do tema tatuagem e suas consequências no campo mental, no campo emocional e sentimental, no campo físico e, naturalmente, suas consequências no campo espiritual.
Ou será que uma tatuagem não deixa nenhuma consequência no homem? Interrogação. Essa é uma pergunta. Podemos levantar outras perguntas. Por exemplo, quem não tem tatuagem é melhor do que quem tem tatuagem? São espíritos mais avançados, elevados ou não? Ou a tatuagem não tem nada a ver com isso? Interrogação. Outro ponto. O desenho, o local onde a tatuagem vai ser colocada no corpo físico, a intenção, qual a consequência disso tudo? E no plano espiritual? Ao desencarnar aquele que teve o corpo físico todo tatuado, como ele vai se apresentar no plano espiritual? Tatuado também? Ou terá uma aparência diferente, a tatuagem desaparece e fica no corpo físico e desintegra junto do corpo? São perguntas. A gente pode avançar e refletir sobre elas, meditar sobre elas. Mas algumas respostas a gente já encontra aqui nesse conteúdo, no próprio relato. Por isso que é por ele que nós vamos começar nossas reflexões. O Dr. Jaider nos diz, então, que ele viveu muitas situações lá no Hospital Espírita André Luiz. Ele viu muitas coisas. E entre essas situações, uma das que chamou a atenção dele foi a questão da feitura de tatuagens e o aparecimento de distúrbios psíquicos de maneira concomitante, ao mesmo tempo. Então a pessoa tatua no corpo uma imagem e, logo na sequência, distúrbios psíquicos. Uma mudança de comportamento se estabelece ali. Ele observou alguns casos e nos traz um. De um homem de 30 anos, sem antecedentes psíquicos até aquele momento. De vida normal, casado, sem filho, não usava drogas, trabalhava com serviços gerais, pouca instrução, só o fundamental e de elevada estatura. Que tinha um tipo de vida. Resolve fazer uma tatuagem. E daí em frente, daí por diante, ele se torna agressivo em casa, ameaçando a família, provoca brigas na rua e acaba sendo hospitalizado involuntariamente por apresentar distúrbios do comportamento, colocando em risco a família e a comunidade onde vivia. Depois da tatuagem, isso tudo começou a acontecer com essa família, com esse casal, com esse homem. E tem uma informação que o Dr. Jaider nos traz aqui que é fundamental para a gente entender a questão. Porque ele fez a tatuagem e tudo começa a mudar. Sim. Mas qual foi o tipo de tatuagem que ele fez e qual foi a intenção da feitura da tatuagem? Qual foi o tipo então? Figura macabra, com um capuz negro, rosto sombrio, olhos fundos nas órbitas, denotando frieza de fazer medo. É isso que ele tatuou aqui no braço. De bom tamanho, de maneira a sobressair-se. Ele fez uma tatuagem grande aqui no braço, de uma figura macabra. E tatuagens de figuras macabras é o que Dr. Jaider observa nos casos em que, após a feitura da tatuagem, acontece o aparecimento de distúrbios psíquicos. Figuras macabras. Por trás da tatuagem existe uma intenção. Seja qual for a intenção, existe um motivo para uma pessoa buscar uma tatuagem. Pode ser para se destacar, para se diferenciar, para homenagear, pode ser para experimentar,
pode ser para exaltar o modo de vida, pode ser para chocar, para agredir, para perturbar. Uma pessoa pode buscar um tipo de tatuagem para se sentir pertencente a algo. Então existe uma intenção por trás da tatuagem. O desenho tem a ver com a intenção. E depois tem uma consequência, porque tudo tem consequência. É uma ação. É uma atitude, é uma tomada de ação. Tem uma consequência. Toda tatuagem muda o comportamento de quem se tatua. Toda tatuagem. Existe uma mudança de comportamento. Essa mudança, ela pode ser tão simples, tão suave, tão pequena, que pouco se nota. Ou ela pode ser desse tamanho, em que o homem tinha um tipo de vida e depois ele se torna uma outra pessoa. Tem uma consequência. Existe uma mudança de comportamento, pequena ou grande, a depender da situação. Se uma pessoa busca uma tatuagem para homenagear, qual é a intenção ali? A intenção é amiga, uma intenção de um sentimento positivo, amor, carinho, fraternidade, completamente diferente de uma pessoa que busca uma tatuagem para perturbar, para agredir, para chocar. Por trás tem uma intenção. E vai chocar. Claro que vai. E há então a mudança de comportamento, porque a tatuagem ela pode exaltar a personalidade. Por exemplo, um homem deseja fazer um tribal no peito, no ombro. Então, ele quer exaltar a beleza, o corpo dele, a vaidade. Isso vai mudar o comportamento dele. Porque o homem vai desejar andar sem camisa, se mostrar o tempo inteiro. Vai cuidar muito mais da parte física do que cuidava antes, talvez. Porque agora ele quer se mostrar mais. A mulher também. A mulher pode fazer uma tatuagem em que ela deseja destacar uma parte do corpo. Muda o comportamento. Porque ela vai começar a cuidar daquilo de uma outra maneira. A gente observa artistas, esportistas fazendo tatuagem para se destacar, para se diferenciar dos outros, porque o desejo de ser diferente sempre esteve incutido dentro do ser humano. De se diferenciar do outro. E o que é a tatuagem? A tatuagem é a exteriorização de um sentimento que está dentro de cada um. Eu estou espelhando o que há dentro de mim. Então, no caso deste rapaz de 30 anos, ele coloca uma figura macabra aqui. Por quê? Porque os sentimentos e as emoções dele estavam alinhados com essa imagem. Não pode ser diferente. Eu não vou tatuar uma flor se eu me identifico com uma figura macabra. E eu não vou tatuar uma figura macabra se eu me identifico com uma flor. É o sentimento que diz o que vai ser tatuado. É a intenção. Aqui a gente vê o sentimento definido. Desses que buscam o desenho macabro, e a partir daí é como se abrisse uma comporta e o sentimento represado, um comportamento represado, começa a dar vazão. Então antes ele tinha um comportamento, fez a tatuagem, se sente mais valente, mais corajoso. Aquilo é um símbolo que muda a pessoa, que está exteriorizando o que há dentro dela. E aí o jovem lá no estúdio de tatuagem escolhe qualquer coisa. Algo que vai se aproximar de algum sentimento dele.
Mas o que a gente também observa é que muitas vezes aqueles que se tatuam com 18 anos, com 30 desejam mudar a tatuagem, remover ou colocar uma outra em cima, cobrir aquela tatuagem. Eu vi uma vez a entrevista de um homem famoso, ele é cantor de uma banda de punk rock, ele é dessa área musical, não vou falar o nome, logicamente, apresentou já programas de TV, e ele disse o seguinte, ele tem tatuagem nos braços, nos 2 braços, porque a tatuagem sempre foi um estilo de vida para esse músico, como é para muita gente. Como é para muita gente. E ele tinha as tatuagens, mas como o viés dele era um viés de revolta, de rebeldia, de afrontamento contra o sistema, já que ele vinha de uma questão de ser punk, etc., chocar, etc., então ele tinha um tipo de tatuagem ligada a esse meio. Não era nada artístico. E a vida vai, então, acontecendo, ele acabou por se casar, vieram os filhos, e o comportamento dele foi mudando, porque o nosso comportamento muda. Em um determinado momento ele aparece com o braço, a tatuagem que havia aqui inicial foi coberta por uma carpa, um peixe. E perguntaram para ele, por que você cobriu, né? E ele disse, porque essas tatuagens não representavam mais o meu comportamento, a minha vida, e também eu não queria que os meus filhos ficassem observando aquelas tatuagens, porque não fazia mais sentido aquilo estar ali. Então ele cobriu com um outro desenho mais harmonioso, mais artístico, e resolveu a questão. Porque lá atrás havia uma intenção que se modificou, que é o caso desse personagem. Ele faz, então, inicialmente, o desenho de uma figura macabra, consequências vão acontecendo, e depois de muita instrução, muita conversa a respeito da tatuagem, ele resolve colocar uma bola azul sobre o rosto, cobrindo a imagem. Porque a intenção já era outra. O comportamento precisava ser alterado. Então aquilo foi um símbolo, tanto a figura macabra para liberar um tipo de comportamento desse jovem de 30 anos, como quando ele coloca essa bola azul cobrindo todo o rosto macabro, também é um símbolo demonstrando que a partir de agora eu desejo outro comportamento. Por isso que as tatuagens são símbolos, são rituais em que o homem mergulha, buscando algo. A tatuagem sempre foi um ato, um hábito, uma tradição, um ritual dos povos antigos, aborígenes, indígenas, guerreiros que pintavam o rosto, etc. Demonstrando que naquele momento em que ele pintava o rosto, ele tinha um tipo de comportamento, uma atitude. Os povos iam para as guerras. Então os guerreiros se pintavam, porque aquele era o momento de guerra. O guerreiro não pintava a cara para ir fazer churrasco. Não. Muda o comportamento. Denota uma ação, um desejo, uma intenção. Então, quando a gente tem uma tatuagem de homenagem, por exemplo, um avô faz a tatuagem porque nasceu um neto, uma neta. E ele vai lá e tatua a data de nascimento. É uma homenagem. Isso muda o comportamento do avô? Muda. Porque ele vai ter mais carinho. Vai querer proteger mais o neto. Vai ter mais amor. Porque
Porque nós podemos ter um avô em que nasce um neto, uma neta e nem vai visitar. Ou uma filha que homenageia a mãe. Nasce ali um pouco mais de amor, um pouco mais de amizade, um pouco mais de carinho. Então, cada tipo de tatuagem vai endereçar um tipo de atitude, de sintonia, de desejo. Quando eu busco essas tatuagens macabras, além de eu estar enviando uma mensagem para a sociedade, eu também envio uma mensagem para a sociedade espiritual, para o plano espiritual, ou não. Ou eu vivo só no plano físico e depois o plano espiritual é outra coisa descolada do que eu vivo. Não. É tudo junto e misturado, como dizem por aí. Então, quando eu mando uma mensagem para a sociedade, é a sociedade das duas dimensões. Desejo fazer aqui um demônio no braço. Que tipo de espírito que gosta de demônio? Elevado? Não. Então esses espíritos vão me observar, me olhar com outros olhos. Opa, olha lá. Olha quem ali está ficando revoltadinho. Eba, vamos pegar ele para nós. Porque esse homem aqui desse relato, logicamente que ele tinha espíritos que o acompanhavam. Vamos então entrar agora na hipótese, imaginando que ele tinha um obsessor, que queria que as coisas ficassem mais difíceis para ele. O obsessor fica ali, ó. Só observa. Fica observando onde ele pode cutucar o cara. E ele observa que o cara ele tem ali dentro dele um traço de violência retido, represado. Mas que ele começa a se interessar pela tatuagem. Eu gostaria de fazer uma tatuagem, de experimentar, de ter aquela coisa toda. Ele chega no ouvido e faz uma tatuagem. Faz uma tatuagem. Vai lá fazer tatuagem. Muitas vezes até arma uma situação toda. Aproxima um tatuador daquele que quer ser tatuado. Arma a armadilha. Ao ser pego pela armadilha, o obsessor só vai incentivando. Porque abriu a comporta do sentimento que estava represado. Pelo simbolismo da tatuagem. Ao bloquear novamente a tatuagem, ele muda o comportamento. Ele fica menos agressivo, o comportamento vai mudando. Ele tem a esposa do lado, que apesar de pequenininha, menos de 1,60 m, enfrenta ele. Por que ela enfrenta ele? Porque o espírito dela é maior do que o dele. Esse é um ponto que muita gente não percebe. Questão do espírito, não do tamanho. O espírito dela é mais forte, mais robusto, está ali para segurar ele. Tanto é que ela frequentava as questões evangélicas do culto, e o Dr. Jaider fala, leva ele. Leva ele. Porque ele também precisa de tratamento espiritual. E o tratamento espiritual acontece em qualquer local. Na Igreja Católica, quando há harmonia, ambiente para isso. No templo evangélico, quando há harmonia e espaço para isso. No candomblé, no budismo, no jorrei, no taoísmo, logicamente na casa espírita também. Dentro de casa, na escola, no hospital, em todo lugar, quando há ambiente, possibilidade para o tratamento acontecer. Então a tatuagem que hoje em dia se popularizou, no passado ela era restrita, né, uma situação mais marginalizada, não era bem aceita pela sociedade, hoje é completamente diferente, existe até um status, né, com relação à tatuagem. É uma mudança completa. E o que vale é a intenção.
Então nós vamos encontrar homens e mulheres tatuados, aqui no plano físico, que são melhores, são mais elevados do que homens e mulheres que não têm tatuagem. Que são retrógrados, que são extremistas, que são atávicos, que são preconceituosos. Então a tatuagem não vai denotar elevação espiritual, mas é lógico que no plano espiritual elevado não há ninguém tatuado. Não há ninguém tatuado. A tatuagem faz parte de um momento. De um momento. De novo, no passado o acesso era restrito, escasso e marginalizado. Tatuagem era vista de um jeito. 2022. É tudo diferente. Daqui a 80 anos vai ser diferente. Talvez não tenhamos mais os tatuados. Talvez isso fique para trás. De uma geração, ou de 2 gerações, ou entre gerações, enfim. E isso fica para trás. E no futuro, como no futuro a Terra vai mudar, a geração vai mudar, o patamar de elevação vai mudar, vai se elevar, certamente que a tatuagem, que é um ritual, que é algo tribal, fica para trás. Que ninguém vai marcar o corpo com nada. Hoje faz parte e não tem problema ser tatuado ou não ser tatuado. Porque isso faz parte de um momento. Apenas isso. O que não pode é, de novo, o abuso, o exagero, o equívoco. Porque não é para tatuagem, é para qualquer coisa. Para qualquer coisa. Porque ao desencarnar eu desperto no plano espiritual como eu sou. Então quem tem o corpo inteiro tatuado vai despertar no plano espiritual todo tatuado. Claro que vai. Por que não despertaria como viveu? Não há privilégio. Mas lá no plano espiritual, esse que está com o corpo todo tatuado, que quem faz isso? É um traço de revolta, de rebeldia, para chocar, para pertencer a um grupo. No plano espiritual isso se desfaz. A rebeldia vai ser diminuída, vai desaparecer a revolta. E aí esse espírito lá começa a se sentir deslocado. Começa a se sentir mal com ele mesmo. Porque ele percebe que aquilo que ele fez com o corpo dele, porque o corpo é um santuário. Santuário. Que tem que ser cuidado. Tem que ser administrado. Tem que ter manutenção. Cuidados. E quando eu entro pelo caminho da tatuagem para destruir o corpo, para machucar o corpo, para chocar a sociedade, eu estou indo na contramão da lei de Deus. Isso tem consequência. Consequência vai ser o arrependimento. Como eu disse há pouco, desse artista, que se arrependeu da tatuagem que fez para chocar e cobriu ela. Aí lá no plano espiritual, esses que são todos tatuados, vão receber tratamentos para que essas tatuagens desapareçam. Demanda tempo, é um processo que nasce na cabeça. A retirada de uma tatuagem, aqui no plano físico, não nasce na cabeça, na vontade? No plano espiritual, a mesma coisa. 2 namorados aqui no plano físico estão apaixonados. Aí o rapaz quer fazer algo para impressionar a menina, vai lá e escreve o nome dela em algum lugar do corpo. No braço, no ombro, nas costas. Ai, que lindo! Acaba a paixão, o casal se separa e o rapaz fica com um nome gigantesco nas costas. Ele vai se arrepender, porque ele vai entrar em outro relacionamento.
a nova companheira vai dizer, e aí, meu amigo, o que é isso aí? Vamos tirar? Então parte dele o desejo de não ter mais aquilo. É uma lição que ele teve. No plano espiritual, aquele que está todo tatuado vai desejar não ter mais. E aí ele vai aos poucos eliminando aquela tatuagem. Quando eu estou tatuando o corpo físico, eu estou tatuando o meu perispírito, ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, a tatuagem, ela não é um equívoco desses terríveis que a gente vai se arrepender, mas é algo que precisa ser sempre muito bem pensado. Deve-se evitar tatuagens nas idades mais jovens, 18, 20, tantos anos, 22. Por quê? Porque nesse momento existe muita instabilidade. E no futuro pode haver o arrependimento. Mas aí cada caso é um caso e cada um cuida do seu. Cada um observa o seu. Porque nós precisamos cuidar do que é nosso. Do que é nosso. E deixar o outro cuidar do que é dele. Ser o que ele deseja ser dentro de limites de moral, de ética, de espiritualidade elevada. Aí sim. Aí o outro tem a liberdade e eu também tenho. A intenção é importante que seja cuidada, não só na tatuagem, mas em qualquer setor de nossas vidas. Porque a tatuagem pode trazer desequilíbrio emocional, porque eu não quero mais aquilo, não mostro mais como eu sou, porque eu começo a me fechar. Pode trazer instabilidade de sentimentos, mentalmente eu começo a me perturbar, porque eu quero me mostrar mais, eu me torno mais valente, eu me torno mais perturbado, eu me torno mais agressivo. Muito cuidado com tudo isso, porque a gente se perde muito facilmente nas escolhas mal feitas que a gente sempre faz. E depois de uma escolha feita, muitas vezes, para se resolver a consequência que vem depois, demanda muito tempo, dor e sofrimento. Fica então a reflexão para cada um de nós a respeito desse tema, lembrando que não temos nenhuma pretensão de encerrar qualquer assunto em nossos estudos aqui no canal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.